Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Olá, querida igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a vida de cada um de nós, sobre cada família representada neste momento. É um prazer ter a sua companhia em mais uma transmissão da Igreja Batista Sião, aqui direto de Taguatinga, Distrito Federal. É o nosso culto Palavra Viva, e eu quero agradecer a Deus por sua vida, pela disposição do seu coração de buscar a face do Senhor nesta hora. Quero convidá-lo para juntos apresentarmos a nossa vida diante do Senhor nesta hora, de maneira que Ele possa aceitar o nosso culto, de maneira que Ele possa falar ao nosso coração por meio da sua palavra neste momento. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, a Ti, Senhor, a Deus, a nossa mais sincera gratidão por mais um dia de vida que o Senhor nos acrescenta, por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu realizar nesta quinta-feira, pela oportunidade, ó Deus, que temos nesta hora de estarmos diante da Tua palavra, ouvindo, ó Deus, a Tua voz, a Tua orientação, ó Deus, para cada um de nós que quer fazer a Tua vontade neste momento. Que o Senhor abençoe aqueles que acompanham esta transmissão, que nada tire a nossa atenção neste momento, e que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, possa encontrar morada permanente no coração de cada um de nós, que neste momento está desejoso de ouvir a Tua voz, Senhor, ó Deus, por meio das Sagradas Escrituras. Abençoa a vida de Beto, ó Deus, nesta hora, como um instrumento na transmissão, Senhor, ó Deus, desta verdade. Que o Senhor abençoe toda a sua casa. Oramos, ó Deus, pelo pastor desta igreja, que o Senhor tome a vida de pastor Manuel, de Adriana, de Manu, Senhor, nas Tuas mãos nesta hora. Que o Senhor continue conduzindo, ó Deus, os Teus filhos na direção da Tua plena e mais perfeita vontade. Abençoa, Deus, cada família desta igreja. Fala conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Eu quero convidá-lo para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor, do texto base, que servirá para a nossa reflexão nesta quinta-feira, 31 de março de 2022. E o texto que nós estaremos refletindo se encontra no livro de Salmos 118, a partir do verso de número 10. Salmo 118, verso de número 10 em diante. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero lembrar a juventude da nossa igreja que estamos há 14 dias do nosso retiro espiritual neste primeiro semestre de 2022, uma programação que está feita, sendo planejada. Temos trabalhado muito, já há muitos meses, a uma equipe se dedicando integralmente para a realização desse retiro. Temos colocado a vida de cada um daqueles que desejam participar deste momento. Nosso retiro vai acontecer nos dias 14, 15, 16 e 17 de abril, e eu peço as suas orações, no sentido de que Deus continue nos dando a estratégia certa, iluminando cada um dos nossos passos, de maneira que aquele tempo ali seja abençoado e abençoador. A propósito, por causa deste retiro, na próxima sexta-feira, nós teremos aqui na nossa igreja mais um encontro, mais uma reunião de oração em favor de cada um daqueles que vão participar, em favor dos preletores que nós teremos neste tempo. Nós teremos a participação de pastor Alair Neto, pastor Manuel também vai encerrar o nosso retiro com a programação terminando aqui no nosso templo. Vamos orar pela participação das filhas da promessa, pelo Ministério de Louvor da nossa igreja, dos nossos jovens e adolescentes que estarão ministrando os cânticos naquele tempo. Que Deus continue na condução, na direção de cada uma destas atividades. Para isso, temos buscado a face do Senhor. Então, se você puder e quiser, próxima sexta-feira, a partir das 22 horas,
10 horas da noite, nós estaremos aqui buscando a face do Senhor, pelo menos até meia-noite, orando e intercedendo por cada adolescente, por cada jovem da nossa igreja e por esta atividade de modo muito específico. Estamos na reta final, ainda temos algumas vagas e eu estou esperando a confirmação da sua presença conosco naqueles dias. Salmo 118, verso de número 10 em diante, a palavra do Senhor declara: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Verso de número 11, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Verso de número 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero conversar com você nesta noite sobre o tema cercados por todos os lados. Cercados por todos os lados. Queridos irmãos, eu tenho absoluta consciência de que as oportunidades são seguidas e acompanhadas das opressões, das dificuldades. Por trás de cada oportunidade que Deus nos dá, certamente encontraremos muitas situações que serão oposições a estes propósitos, a estas oportunidades, a estas situações favoráveis que Deus nos tem. Esta é a visão que nós temos a partir da análise do contexto que nós estamos analisando. É consenso da maioria dos nossos estudiosos de que o Salmo 118 é um salmo pós-exílio, ou seja, que pertence ao momento depois do cativeiro babilônico do reino da tribo de Judá e Benjamim, do reino do sul. É consenso que este salmo foi escrito a partir da experiência do retorno de Israel para a sua terra natal, com o propósito da reconstrução dos muros e do templo que haviam sido destruídos por Nabucodonosor. O povo agora estava diante da oportunidade de Deus de estar retomando o seu relacionamento com o Senhor, de estar reconstruindo o seu relacionamento com Deus como povo, nação e escolhida do Senhor. Mas é nesse contexto, acompanhando a narrativa de Esdras, capítulo de número 4, 5 e 6, que nós vamos observar exatamente isto, de que diante desta oportunidade, deste privilégio, desta proposta de Deus para a restauração do povo, o povo haveria de enfrentar e encontrar muita oposição. Muitos inimigos se levantariam, tentando impedir aquilo que entendemos ser o propósito de Deus para este tempo, para esta nação. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Coríntios, vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer: uma grande porta se me abriu para a pregação do Evangelho, mas ele também sabia e declarava que ali haveria de encontrar muitos adversários. A você que me escuta nesta noite, nesta oportunidade, de forma muito especial, Deus tem propostas, oportunidades muito grandes para cada um de nós que entende que Deus não abandonou os projetos que tinha a meu respeito e a seu respeito. Deus tem ainda para este mês portas escancaradas diante de você, diante de mim e de cada um daqueles que entendem que os planos de Deus, de que os propósitos divinos não podem ser frustrados na nossa vida, mas certamente estas oportunidades virão acompanhadas
de muita oposição. Muitos inimigos vão se levantar no sentido de tentar frustrar aquilo que são os projetos e a continuidade dos projetos de Deus na minha vida e na sua vida. Muitas adversidades estarão entre nós e a concretização de cada uma destas oportunidades. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, assim como foi para o povo de Israel. Observando os princípios da palavra do Senhor, deste contexto de cerco, temos certeza de que nada e nem ninguém vai impedir que estes propósitos se concretizem na minha vida e na sua vida. Minha fala nesta noite está estruturada em dois aspectos importantes. Primeiro, é importante entendermos por que o inimigo das nossas almas promove, sitia o povo do Senhor, promove esse cerco entre aqueles que estão dentro dos propósitos divinos e das realizações do Senhor para a nossa vida. Além disso, queremos entender à luz deste texto também, quais os passos que são importantes, de maneira que o povo do Senhor possa se livrar deste cerco, desta ameaça, dos seus inimigos que a cada dia crescem ao seu redor. Há propósitos e razões muito específicas para que o inimigo das nossas almas estejam sitiando algumas vidas. Há razões pelas quais precisamos discernir para que o inimigo tente e intente contra a nossa vida e contra a nossa casa. A você que está diante de uma oportunidade aberta por Deus, de uma porta aberta pelo Senhor. A você que acredita que 2022 é um tempo de oportunidade para a sua família, para o seu casamento. Tenha certeza de que o inimigo vai se levantar, mas tenha consciência também de que, se observar os princípios da palavra do Senhor, nada e nem ninguém vai impedir os planos de Deus, especialmente aqueles que o Senhor mesmo já estabeleceu pela sua vontade. Pastor, quais são as razões do cerco do inimigo na minha vida, na minha casa e no meu relacionamento? Em primeiro lugar, na tentativa desenfreada de intimidar aqueles que estão sendo encorajados pela palavra do Senhor, a retomada dos projetos de Deus na sua vida. Diz o texto, no versículo de número 10, como nós lemos: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. A obra de Deus havia sido retomada. Deus tinha trazido o seu povo de volta dos confins das terras da além do Eufrates. O povo estava entendendo que era a oportunidade de retomar alguns projetos divinos, de abrir os olhos para as oportunidades que Deus estava colocando diante daquele povo. E olha, e vale a pena nós dizermos que o povo não merecia aquela oportunidade. O povo não merecia uma segunda chance, mas por causa da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor, assim o povo havia sido estabelecido. Salmo de número 118 aparece neste contexto, quando os primeiros alicerces são lançados, os fundamentos do templo do Senhor são lançados. Quando observamos no Salmo de número 118, verso de número 1 e 2, o texto vai dizer: rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Este era o cântico que Esdras vai repetir lá no capítulo de número 4, que Davi cantou quando do lançamento dos alicerces da construção do primeiro templo de Israel. O povo estava diante deste contexto. Os alicerces haviam sido lançados, a obra de Deus havia sido retomada, o templo estava em plena reconstrução. Mas diz o texto que diante desta oportunidade, alguns inimigos, se não muitos, muitas nações se cercam, sitiam Jerusalém, no sentido de que isso trouxesse medo e desencorajamento ao coração do povo do Senhor na continuidade da retomada deste projeto. Esdras capítulo de número 4, verso de número 4 vai dizer: mesmo tendo lançado os fundamentos, o povo desanimou o seu coração e temeu no seu íntimo por causa da opressão dos seus inimigos. O diabo tem uma estratégia muito clara quando está nos cercando de todos os lados.
Ele quer que de alguma maneira possamos nos sentir intimidados pelo tamanho da adversidade, pelos muitos inimigos e seus asseclas que nos cercam. Mas louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque quem confia no Senhor, quem sabe que esta porta e esta oportunidade foi dada pelo Senhor, quem tem a consciência e a convicção de que Deus é quem está à frente deste projeto, de que Deus mesmo nos trouxe até aqui, neste empreendimento, sabe que nem todo o inferno será capaz de frear os propósitos divinos para a minha vida e para a sua vida. Nenhuma tentativa do inferno de intimidar o povo do Senhor, de tentar fazer com que esta obra pare, vai ser bem sucedida, porque esta igreja caminha em nome do Senhor e para a glória e louvor do nome de Jesus. Pastor, eu estou diante de uma oportunidade. Eu sinto que Deus está abrindo uma porta do ponto de vista de que a minha vida seja um instrumento da graça do Senhor, seja alcançada pela misericórdia divina. Prepare-se, você vai se ver cercado de todos os lados pelos inimigos que tentam impedir o avanço e a continuidade daquilo que Deus começou na sua vida. Mas creia, isto é uma tentativa inútil das trevas de intimidar o seu coração, de tentar frear aquilo que Deus quer realizar na sua vida, porque acima de tudo, Deus está conosco e, como diz a sua palavra, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas além da tentativa de intimidação, o diabo também tenta com este cerco trazer desestabilização para o seu povo. Volte para o texto e você vai observar na sequência do texto que nós lemos: cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Ele vai dizer: empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Pastor, qual é a estratégia do inimigo promovendo este cerco sobre o meu casamento, me cercando de todos os lados, quer do ponto de vista profissional, quer em todas as áreas da minha vida, além da intimidação, além de trazer medo e insegurança ao seu coração, o inimigo também quer ver você tropeçando nesta proposta, nesta retomada, neste novo momento que Deus tem para a sua vida e para a minha. Empurraram-me e tentaram me derrubar. E é esta a expectativa do inimigo. Quer nos cercar de todos os lados. Vemos os problemas vindo de todas as direções, de maneira que isto não nos permita dar continuidade, avançar nesta proposta que nós cremos que o Senhor mesmo está adiante. Mas louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Deus que nos colocou de pé, porque Deus que na sua infinita bondade e misericórdia nos deu a oportunidade de retomar algo que lá atrás havia sido abandonado, que nos deu a oportunidade de reconstruir aquilo que havia sido destruído. Ele mesmo há de firmar os nossos passos e os nossos pés sobre a rocha, de maneira que continuemos de pé nesta proposta que nos foi trazida pelo próprio Deus. O inimigo tenta nos cercar para trazer intimidação. O inimigo tenta nos cercar para desestabilizar as nossas emoções. Mas o inimigo também nos cerca de todos os lados para tentar nos silenciar. O salmista tinha uma clara visão de que ele deveria, neste momento da sua vida, diante das oportunidades e da misericórdia de Deus sobre a sua casa, louvar, exaltar, bendizer ao nome de Jesus de Nazaré. Como ele vai dizer, verso de número 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Pastor, o que é que o inimigo quer? O que é que o inimigo tenta quando ele me cerca de todos os lados? Qual é a estratégia que está por trás deste cerco que Satanás está armando na minha vida? Ele quer calar os seus lábios. Ele quer fazer com que você não tenha disposição para cantar as maravilhas do Senhor, para dedicar ao Senhor a glória devida,
pela misericórdia e bondade do Senhor que lhe acrescenta esta oportunidade. Oportunidades são seguidas de opressão, e esta opressão tem uma razão de ser. Ela quer que você silencie diante das circunstâncias. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que esta oportunidade não vai passar, que esta chance que Deus nos dá de reconstruir algo que destruímos na nossa caminhada será seguida de uma constante adoração ao Senhor, de um desejo ardente e contínuo de prestar louvores ao nome de Jesus, e que você possa, neste momento de cerco na sua vida, neste momento quando a sua casa se vê assolada de todos os lados, que você possa dizer: nada vai calar os meus lábios, porque quem colocou este cântico na minha boca foi o próprio Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Mas há um outro propósito para este cerco do inimigo nas nossas vidas. Ele tenta nos intimidar, ele tenta nos desestabilizar, ele tenta nos silenciar, mas ele também nos tenta paralisar. Quando você vai para o contexto de Esdras, capítulo de número 4, no versículo de número 24, depois desta investida opressora dos inimigos ao povo do Senhor, diz a narrativa do texto que a obra do templo foi interrompida. Tudo que o inimigo não quer é que você encontre disposição para reconstruir aquilo que foi destruído. Tudo que o inimigo não quer é que você encontre forças para adorar a Deus diante das circunstâncias e adversidades desta vida. Tudo que o inimigo não quer é que você se sinta encorajado no ponto de vista de acreditar que Deus possa retomar aquilo que ficou no passado. Tudo que o inimigo não quer é que você tenha equilíbrio para a continuidade desta jornada com Deus. Tudo que o inimigo deseja é que você não tenha forças para continuar nesta proposta de Deus para a sua vida, que inclui as oportunidades do Senhor por meio das suas misericórdias e bondade. Mas bendito, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque vamos abraçar esta oportunidade que Deus nos deu. Pastor, eu não vou deixar passar este tempo de reconstruir, este tempo de refazer, este tempo de retomar o ministério e a vocação que Deus tem para a minha vida. Estou consciente que esta oportunidade foi me dada pela misericórdia e bondade do Senhor. E eu tenho esta consciência, porque na verdade, creio que já tive parado muito tempo, que já me envolvi com muitas questões que não foi o reino de Deus por muito tempo da minha vida. Mas agora eu entendo que o Senhor tem me dado uma oportunidade, ainda que esta oportunidade venha seguida de opressão, de adversidades, de vários inimigos. Eu creio que o Senhor não vai permitir que esta obra seja paralisada, que eu deixe de avançar na direção daquilo que Deus mesmo tem para a minha vida, porque eu creio o Senhor está ao meu lado. Ainda há uma última razão para isto. O inimigo quer nos intimidar, o inimigo quer nos desestabilizar, o inimigo de alguma maneira quer nos frear, mas também quer nos matar. Isso fica muito claro na declaração de que este cerco, na figura poética do salmista no verso de número 12, parecia como um ataque de abelhas. O verso de número 12 vai dizer: como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinho me foram queimadas. Não há dúvida nenhuma de que estas abelhas, ou de que este enxame de abelhas, vindo de maneira tão voraz, num ataque tão voraz, teria e causaria muitos danos, quiçá a morte daqueles que seriam assim atingidos. Um ataque de abelhas, cercado de abelhas, poderia ser fatal. E na verdade, o salmista entendia que aquele cerco promovido pelo inimigo, de que o levante das trevas sobre a sua vida, sobre o seu casamento, vinha
para destruir, para lhe matar. Mas a declaração do seu coração, ele vai dizer: porém, não morrerei, mas viverei para bendizer, para louvar e para exaltar o nome de Jesus. Está lá no verso de número 17. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Pastor, eu estou diante de uma grande oportunidade de Deus. Vejo a possibilidade de Deus restaurar algumas coisas que foram destruídas da minha vida. Mas vejo também um levante muito grande das trevas. O inimigo parte com toda a fúria, pastor, para cima de mim. E eu sei que ele está tentando destruir comigo. Mas louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Deus é quem nos guarda e nos livra desta investida, de tal maneira que temos a consciência de que Deus nos manterá vivos para ver o resultado desta oportunidade que o Senhor nos dá. A pergunta mais importante que nós temos para fazer à luz deste texto, não só saber por que tudo isso está sobrevindo sobre mim. Pense comigo, você que me escuta nesta hora. Não tem nada a ver com os seus bens, não tem nada a ver com a sua família, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Foi como aconteceu com Jó. O diabo toca na sua saúde, o diabo lhe tira os filhos, o diabo toca na sua questão financeira, mas o que estava por trás disso era uma tentativa de que Jó pudesse blasfemar com seus lábios diante do Senhor. Não é diferente dos nossos dias. Tem uma razão de ser de toda essa investida das trevas sobre a sua vida. Ela quer calar os seus lábios. Ela quer fazer com que você desacredite no seu relacionamento com o Senhor. Mas quanto mais o inimigo se levante, quanto mais o cerco se aperte, mais no meu coração e no seu haverá disposição de bendizer a Deus, porque sabemos, não ignoramos os intentos do inimigo com cada cerco que ele nos traz. Mas como vencer? Como superar este cerco de maneira que ele não nos destrua, de maneira que ele não nos desanime, de maneira que ele não nos desestabilize? Em primeiro lugar, esteja atento para quem são seus verdadeiros amigos. O cerco se fechou, ainda que fosse uma oportunidade aberta por Deus. E naquele momento da reconstrução do templo, Esdras vai trazer uma narrativa muito interessante. Alguns samaritanos, que já eram povos mistos, povos mestiços, já não eram judeus puros, se ofereciam no sentido de contribuir, de ajudar com aquela obra, mas na verdade eles queriam simplesmente se infiltrar no meio do povo do Senhor, para trazer dissensão, porque o povo estava se levantando como um só homem, a obra de Deus estava prosperando, e na verdade o inimigo assim fazia o seu cerco, de maneira que eles pudessem ser ludibriados, induzidos, falseados por relacionamentos que aparentemente eram produtivos, mas que na verdade representariam uma verdadeira tragédia e um desastre para a obra de Deus naquele lugar. Esteja atento para quem são os seus verdadeiros amigos. E eu digo para você que me escuta neste momento, ninguém perde uma verdadeira amizade. Na verdade, o tempo e as situações provam as verdadeiras amizades. Na verdade, muitas pessoas que estão ao nosso redor, que no tempo de crise, quando um cerco de Satanás se monta sobre nós e sobre a nossa casa, ainda que aparentemente bem intencionados, na verdade são instrumentos do inimigo para tentar fazer com que os projetos de Deus possam ser frustrados na nossa vida. Mas louvado seja o nome de Jesus, porque Deus traz discernimento ao seu povo nesta noite, de que a maneira de se vencer um cerco do inimigo é provando os nossos relacionamentos, é estando atento para aqueles que de fato estão preocupados com o nosso desenvolvimento e com a obra de Deus na nossa vida. Escute, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos aqueles que parecem bem intencionados se aproximam de nós serão relacionamentos benéficos para a minha vida. Se cerque da verdade, esteja atento, tenha consciência de que as pessoas que caminham ao seu lado
são de fato pessoas que estão preocupadas com o seu bem-estar, com o desenvolvimento da sua vida e da sua casa. Me lembro de uma situação em que fomos orar por uma família. E enquanto orávamos por esta família, Deus, de alguma maneira, de forma muito clara e vívida, mostrava todos os ambientes daquela casa cheia de lixo, de entulho, de muita coisa podre, de muita situação que era absolutamente indesejável do ponto de vista da saúde, de um ambiente salutar para aquela família. E pelo próprio discernimento do Santo Espírito de Deus, chegamos, aqueles que estávamos ali orando por aquela família, à consciência de que este lixo acumulado dentro da casa daquele casal, daquela família, na verdade, eram amigos, falsos amigos, que se passavam por pessoas preocupadas com aquele casamento, com aquela família, mas que na verdade só estavam buscando ocasião para destruir aquele lar. Assim foi nos tempos de Esdras e Neemias, assim é nos dias de hoje, e para que a gente garanta que as oportunidades de Deus não serão frustradas na nossa vida, para que a gente tenha certeza de que esta oportunidade será a oportunidade da nossa vida, nós estaremos atentos, porque às vezes as pessoas são atenciosas, até carinhosas conosco, como foi Judas, que saudou o seu mestre com um beijo, mas no seu íntimo havia um desejo de traição, de vender a sua amizade a preço de 30 moedas. Pastor, eu estou cercado de todos os lados pelo inimigo da minha alma. Pastor, eu sinto uma fúria tremenda por parte do inimigo sobre o meu casamento. Pastor, eu quero superar este cerco, porque não quero perder esta oportunidade. Peça a Deus discernimento, prove as suas amizades, tenha consciência do princípio do que Provérbios vai dizer, de que quem tem muitos amigos vai chegar à ruína, mas há amigo mais chegado que um irmão, há um amigo para todas as horas, há um amigo sincero, verdadeiro, há um companheiro que de fato Deus há de colocar na nossa vida, que será instrumento da graça do Senhor, para a continuidade dos projetos de Deus na minha vida. Em segundo lugar, cerque-se de pessoas cujas palavras tragam edificação para a sua vida. No mesmo contexto do Salmo de número 118, há uma evidência clara do autor de que Deus estava com ele. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me, mas em nome do Senhor as destruí. Ele diz ainda, empurraram-me, porém o Senhor me amparou. Como é que ele tinha tanta consciência da presença do Senhor na sua vida? Por meio da palavra de Deus, que Deus trazia pelos lábios dos profetas Ageu e Zacarias, segundo Esdras capítulo de número 4. Sabe, meus irmãos, a gente precisa estar atento, não só com aqueles que estão mal intencionados, mas estão falseando a nossa confiança, ou tentando nos ludibriar do ponto de vista da nossa confiança, como também temos que ter a certeza de que aqueles que estão conosco serão instrumentos de Deus, para trazerem por meio da palavra do Senhor a consciência de que o Senhor está ao nosso lado, de que Deus não vai permitir que esta obra que o Senhor reiniciou, retomou na minha vida, possa parar. Eu oro neste momento para você que está sendo sitiado pelos demônios, para você que está sendo cercado de todos os lados pelo inimigo das suas almas. Deus levanta em homens e mulheres, levante homens e mulheres que sejam instrumentos da graça do Senhor, que todas as vezes que abrirem os seus lábios, vocês possam sentir, eu e você possamos sentir a presença de Deus, porque são palavras que produzem edificação, encorajamento para a minha vida e para a sua vida. Precisamos nos cercar de pessoas cujas palavras possam encher o nosso coração de convicção de que a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Agora cerque-se também
da confiança inabalável de que Deus está contigo em todo o cerco que a sua vida puder sofrer. Veja que por 3 ocasiões no Salmo de número 118, o salmista vai se sentir sitiado. E em todas estas ocasiões, ele vai dizer, mas o Senhor me deu vitória. O Senhor estava comigo. O Senhor me deu vitória. Em outras palavras, havia no coração do salmista a certeza de que em todo cerco que se levantasse contra a sua vida, Deus também estaria com ele. Deus estaria ali, lhe dando a possibilidade de ser sustentado diante daquela circunstância. Ah, pastor, quantas vezes o inimigo vai tentar contra a minha vida? Quantas ele achar que sejam convenientes, mas em todas elas é preciso que eu e você tenha consciência de que Deus esteja também ao nosso lado. Deus está conosco. O Senhor é quem há de nos ajudar a superar cada um destes cercos. E Ele precisa ser absolutamente perceptível em cada momento, em cada circunstância. Mas, além disso, em quarto lugar, esteja certo, certe-se da verdade de colocar o Senhor à frente dos seus esforços. Perceba a sutileza disso no texto. Quando o autor vai dizer, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. O salmista sabia que ele havia sido vitorioso sobre os seus inimigos, sobre aqueles que o cercavam. Mas perceba que em todos os momentos, ele coloca o nome do Senhor à frente das suas próprias realizações. Pastor, eu quero me livrar desse cerco. Na verdade, esse cerco tem me desanimado. Na verdade, esse cerco tem me desestabilizado. Pastor, eu estou achando que eu vou perder mais esta oportunidade do Senhor. Vai não, porque o Senhor está contigo. Vai não, porque Deus está levantando pessoas para te encorajar nesta noite. Vai não, porque eu e você estaremos colocando o Senhor à frente de cada decisão, de cada passo que nós estaremos tomando neste cerco. Deus precisa ir adiante de nós. E eu não estou falando simplesmente de declarar palavras de ordem. Em nome de Jesus eu te repreendo. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de Deus preceder cada uma das nossas ações, cada uma das nossas atitudes. Coloque o Senhor à frente dos seus esforços. Valorize mais a presença do Senhor do que a sua capacidade. E você vai ver esse cerco ter fim. E as oportunidades de Deus se concretizando na sua vida. Em quinto, esteja certo da vitória em Deus. O salmista vai dizer, não morrerei, mas vivo ficarei, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Por maior que seja o cerco, por maiores e por tantos quantos sejam os adversários que estão sitiando a sua vida, que estão pelejando contra a sua família e contra o seu casamento, nunca esqueça de que Deus nos fez mais do que vencedores por aquele que nos amou. Era esta a convicção do apóstolo Paulo. Mas eu sei que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como é que o salmista venceu, pastor, este cerco na sua vida? Como é que ele superou toda esta oposição contra a sua vida neste tempo de recomeço? Tendo a convicção e a certeza em Deus de que ele já tinha a sua vitória garantida. Deus te chama nesta noite para te trazer a consciência do cerco que está formado sobre a sua vida, para abrir os seus olhos acerca das estratégias, das razões por que a sua casa está cercada, mas acima de tudo para dizer, não temas, eu sou contigo. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor está conosco, podemos dizer, é certa a nossa vitória. Por fim, jamais, em momento algum deste cerco, menospreze a voz de Deus falando ao seu coração. Queridos irmãos, Deus não vai nos desamparar. Deus não nos vai deixar à mercê dos nossos inimigos. Alguns de nós
pode até não conseguir enxergar num primeiro momento a providência de Deus, mas Deus vai colocar pessoas de maneira que, orando e intercedendo por nós, os nossos olhos se abram como o ajudante de Eliseu, de maneira que a gente veja que muito mais são aqueles que estão conosco do que os que estão contra nós, neste cerco. Mas não menospreze a palavra do Senhor. Deus falou por 2 vezes aquele povo durante o cerco que foi montado contra Judá. Deus falou por meio de Ageu, Deus falou por meio de Zacarias, e louvado seja o nome do Senhor, porque aquele povo, ouvindo a voz do Senhor por meio dos seus profetas, deu crédito à palavra do Senhor, e isto foi fundamental para que aquele cerco fosse vencido. Ouça a voz do Senhor, dê crédito à palavra de Deus, confie naqueles que Deus tem levantado por meio da sua palavra, para exortar o seu coração, e tenha certeza de que este cerco vai findar, e que ao fim deste cerco, Deus vai completar aquilo que começou na sua vida. Eu quero orar com você neste momento, quero entregar a sua vida e a minha vida diante do Senhor nesta hora. Eu não tenho dúvidas, como eu disse, de que toda oportunidade é acompanhada de muita adversidade, de muitos inimigos, de muitos problemas. Mas eu não temo nenhum deles. Primeiro, porque estamos colocando o Senhor à frente dos nossos esforços. Porque cremos que Deus vai levantar pessoas com sinceridade para caminhar ao nosso lado. Porque valorizamos cada exortação da palavra do Senhor. Porque cremos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas me deixe orar neste instante por algumas questões que ainda preocupam o meu coração. Como, por exemplo, que voz você escuta quando a sua família está sob ameaça? A voz dos inimigos, que dizem que você não vai prosperar, que você não vai adiante com a retomada daquilo que Deus mesmo tem para a sua vida? Que voz você escuta quando está cercado pelos inimigos? As vozes dos falsos amigos, que de uma maneira muito falseada, tentam ter a sua confiança, que na verdade só querem lhe conduzir para o fracasso daquilo que é empreendimento de Deus para a sua vida? Ou você está disposto a ouvir a voz de homens e mulheres tementes, que Deus tem colocado no seu caminho, que ainda que traga uma exortação dura, fala segundo a palavra do Senhor, e porquanto esta exortação é que é importante, esta é a voz que tem que ser ouvida neste tempo. Qual é a voz que eu e você estamos ouvindo? O que estamos fazendo diante da exortação do Senhor? A palavra de Deus tem nos encorajado? Ou tem trazido mais revolta ao nosso coração? Mais desânimo, mais desespero? Sabe, meus irmãos, eu creio que quando Deus fala conosco, é para produzir ânimo ao nosso coração, de maneira que a gente entenda que estamos sob ataque, mas de que Deus há de nos livrar de todos esses ataques, de maneira que possamos chegar até o fim da nossa proposta. Quanto no seu coração hoje tem a convicção de que nada e nem ninguém vai parar com os projetos de Deus para a minha vida e para a sua vida? Pois saiba que esta convicção é fundamental para que a gente possa dizer como salmista: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Não morrerei, mas viverei e contarei das maravilhas do Senhor. Eu preciso que você saiba que este cerco que está montado sobre a sua casa, de que os levantes das trevas, no sentido de parar e paralisar a sua trajetória espiritual, serão frustradas em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque hoje você coloca Deus à frente de qualquer esforço pessoal. Porque hoje você dá ouvidos à voz do Senhor, que fala ao seu coração: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus santo e bendito, que a tua palavra encontre, ó Deus, morada no coração dos teus filhos. Que nenhum de nós, ó Deus, desperdice essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que diante do cerco do inimigo, o Senhor renove a nossa confiança e a nossa esperança,
de que o Senhor está conosco, independente da quantidade de inimigos que nos cercam. Abençoa o teu povo, Senhor, ó Deus, neste momento. Traz ânimo novo, ó Deus, ao coração dos teus filhos. E se porventura algum deles tem olhado mais para a adversidade do que para a oportunidade, que o Senhor fite os nossos olhos no livramento que o Senhor está para trazer sobre nós. E como resultado disso, que o teu nome seja exaltado e engrandecido. E que cada um de nós veja se cumprindo em nós cada um dos planos e propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. E agora que a graça, maravilhosa e bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor incondicional de Deus Pai Celestial, as alegrias e o poder e a virtude do Santo Espírito de Deus, esteja com todos aqueles cuja presença do Senhor e a sensibilidade à sua palavra é notória, com cada família aqui presente e representada, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, quando a igreja do Senhor diz, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê vitória nesta semana sobre os seus inimigos, que Deus faça pulverizar este cerco que está sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a sua vida profissional. Que você, tão logo, escute essa mensagem, proponha no seu coração retomar os planos de Deus para a sua vida, e que Deus te abençoe em Cristo Jesus de Nazaré. Muito obrigado pela sua companhia, está terminado em nome de Jesus, e até a nossa próxima transmissão, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor, está terminado em nome de Jesus.